Bom dia a todos. Em primeiro lugar, de facto, agradecer o convite ao engenheiro Arménio Santos e os parabéns também à empresa, naturalmente, e tentar, de algum modo, fazer aqui uma pequena reflexão convosco sobre o enquadramento de dois níveis diferentes de segurança, mas que, na minha opinião, estão mais integrados do que aquilo que nós pensamos. E, nesse sentido, enfim, respondi naturalmente ao desafio que me foi colocado. Não mudei o título da proposta da comunicação, que vou fazer aqui, enfim, nos próximos 35 a 40 minutos. Não sei se depois, se no fim houver, enfim, espaço para alguma questão, faz favor, não terei problema nenhum com isso, naturalmente. E tentar, de algum modo, muitas vezes, nós em geopolítica, uma das questões que temos muitas vezes, e enfim, eu estou ligado também um pouco à comunicação social, embora não seja jornalista naturalmente, sou comentador, o termo geopolítica entrou no léxico e parece que é uma coisa assim que resolve tudo e mais alguma coisa. Eu, como também estou ligado à área do ensino e da formação, nomeadamente sou colaborador da Universidade Católica no Instituto de Estudos Políticos, enfim, tenho de algum modo também fazer-me puxar para a questão académica dos conceitos e das doutrinas e, de facto, ver que a geopolítica, ao cabo e ao resto, não é mais que o efeito dos fatores da geografia sobre o exercício do poder, não é? Do poder político, naturalmente. Mas há fatores da geografia que influenciam o poder. Muitas vezes discriminamos o termo geopolítica e utilizamos mais do que geoestratégia, que é aquilo que muitas vezes tem mais lógica sobre aquilo que nós vemos nos dias que se passam hoje. Bom, mas também a geoestratégia é o efeito dos fatores geográficos sobre a estratégia. A estratégia é, como sabemos, um instrumento que o Estado utiliza para fazer face aos seus objetivos, à consecução dos seus objetivos políticos, mas num ambiente de oposição, naturalmente. A gente também utiliza a estratégia no futebol, que a estratégia também começou a ser vulgarizada em termos de tema. Vejamos, o que eu vos vou aqui, de algum modo, e isto é mais ou menos o que eu vou falar em termos de andando. Aparece aqui, não aparece ali? Há aqui qualquer coisa que... Este aparece. E vou tentar, com certeza, chegar àquilo, fazer um enquadramento, de facto, da situação atual do mundo onde vivemos, que, por muito que a gente estude, por vezes tem dificuldade em explicar porque é que determinado tipo de coisas acontecem. O que é certo é que acontecem, e, naturalmente, há razões de natureza política, ideológica e estratégica para essas coisas acontecerem, mas, de algum modo, chamar a atenção para um assunto que eu venho, que não é de agora, que eu defendo, que é uma maior necessidade de integração entre tudo o que diz respeito à segurança. Seja a segurança dos Estados, seja a segurança das pessoas, seja a segurança humana, enfim, toda a segurança está cada vez mais integrada e este novo mundo existe, de facto, essa integração. Nós vivemos, e essa é uma realidade dos últimos anos, num ambiente que também começa a entrar no léxico que começamos a falar, muitas guerras híbridas e da grey zone, ou seja, um ambiente em que não há uma distinção entre o que é guerra e o que é paz. O que a gente sabe é que nem é paz nem é guerra, mas há uma situação que nos prejudica a nossa percepção de segurança, não é? E mais do que isso, e em determinadas alturas afeta exatamente a segurança dos Estados e das pessoas, e isso é uma questão que temos que equacionar, porque é uma realidade diferente daquilo que estávamos habituados. Falar um pouco também da segurança como elemento que é transversal às organizações, às sociedades, seja a sociedade mundial, sejam as sociedades de caráter mais regional e as organizações internacionais mais regionais, seja a segurança das pessoas, seja a segurança das empresas, seja a segurança das organizações. Portanto, tudo isso são coisas que estão interconectadas, fruto da realidade das ameaças que hoje temos pela frente, em especial nesta fatia do relacionamento internacional que nem é paz nem é guerra, mas onde o ambiente de tensão política, geopolítica e geoestratégica, neste caso, está presente e afeta o dia-a-dia, de facto,
das organizações, das sociedades, dos países e das organizações a que pertencemos. Vou-me centrar naturalmente muito no espaço europeu, que é onde nós, enfim, temos a nossa vida mais presa, mas há outras coisas a acontecer no mundo naturalmente, e eu falarei delas muito em passant, mas que também, de algum modo, afetam esta questão. Relacionado com a segurança, e isto tem muito a ver, provavelmente, com este evento de hoje, é que há um paradigma que eu chamo o paradigma tecnológico da segurança. Isto porquê? A segurança, isto não é de agora, isto é desde o início da organização dos humanos em sociedade, portanto, em que a segurança é a condição mínima para a existência de uma determinada comunidade. E a segurança é uma percepção que temos, mas que é como o oxigênio. A gente não lhe liga, mas quando sente a falta dele. E a segurança também é uma questão. Outra questão que traz a tecnologia para aqui é que, desde o início dos tempos, a tecnologia sempre foi o instrumento potenciador para nós termos maior segurança, e quando queremos afetar a segurança dos outros é através da tecnologia que sempre procuramos atingir. Portanto, a tecnologia está ligada não só naturalmente à evolução dos instrumentos militares, de defesa e de segurança, mas à própria evolução das sociedades humanas. E, portanto, a tecnologia é um elemento que sempre foi diferenciador relativamente às capacidades dos países para atuarem em termos internacionais ou na segurança interna, mas hoje a tecnologia afeta diretamente as situações de segurança e ainda hoje não conseguimos perceber exatamente o que é que o futuro nos vai trazer em termos dos efeitos da tecnologia neste mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos hoje não nasceu hoje, naturalmente, não é? Enfim, temos uma situação nos últimos 20 anos de uma maior competição internacional, enfim, pelos motivos que sabemos. Aquilo que foi o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos foram uma potência única, por assim dizer, mas a determinada altura outros poderes começaram a fazer frente em termos internacionais, nomeadamente a China, e, portanto, vivemos um ambiente de competição internacional que foi conseguindo ser gerido pelas instituições internacionais que lidam com estas coisas, nomeadamente as Nações Unidas e, enfim, outras organizações internacionais, mas que, a partir de determinada altura, começou a complicar-se esta competição. Os efeitos da globalização, que também ocorreram nos últimos 20 ou 30 anos, em termos mais acelerados, conduziu a uma situação quase de bloqueio da globalização hoje, não é? E em que não quer dizer que tenha deixado de haver trocas comerciais, mas a globalização, como a conhecíamos, na minha opinião, acabou. Não vai ser mais assim. E, aliás, a globalização produziu efeitos, como sabemos, que tiveram diretamente a ver com fenómenos de radicalização e de polarização política internacional e interna dentro dos Estados. Há aqui uma questão que tem a ver, esta sim, de natureza geopolítica e geoestratégica, que teve a ver com o aparecimento dos BRICS, não é? Aquele grupo de países iniciais com o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e depois a África do Sul, que neste momento já tem 20 e tal países e que teve sempre, não é ideologicamente unificado em termos de pensamento político, mas dos desideratos que tem em grande parte dos países é pôr em causa a ordem internacional que foi criada, enfim, pelos Estados Unidos e pelo Ocidente e que, de algum modo, enfim, mesmo em termos de economia internacional, teceu as suas regras. E, portanto, esta também é um fator que influenciou nos últimos anos. A emergência da China, naturalmente, que de forma mansinha, mas com passos firmes, foi fazendo o seu caminho em termos de captação de uma audiência internacional grande, especialmente naquilo que chamamos, enfim, embora eu não goste do nome, o Sul Global, não é? Portanto, as Áfricas, a América Latina, enfim, muita parte da Ásia e penetração, inclusivamente, na Europa e nos Estados Unidos, como sabemos. E este um elemento, sim, com efeito direto nas relações internacionais e na tensão internacional, foi uma posição muito mais assertiva da Federação Russa a partir do momento que Vladimir Putin toma o poder na Rússia, é eleito presidente da Federação Russa e, de algum modo, conduz o Estado russo, enfim, com base numa ideologia muito nacionalista, por assim dizer, a uma maior assertividade, especialmente não só no seu estrangeiro próximo, como eles chamam, portanto, na sua periferia, mas em África e noutras regiões do globo, como sabemos, mas essencialmente em África.
Terrorismo e radicalismo religioso, também outra das características, enfim, dos últimos 20, 30 anos. Não quer dizer que nunca isto sempre existiu. A única diferença é que internacionalizou-se e produziu efeitos fora daquilo que era o seu espaço normal de atuação, nomeadamente a Europa. Dois atores que, sob o ponto de vista, enfim, da economia mundial, não têm muita influência, ou têm muito pouca influência, mas, sob o ponto de vista geopolítico e geoestratégico, têm. E têm por duas razões. Porque um possui armas nucleares e o outro tem vias de as possuir, e fazem parte de um grupo de nações que são líderes, com a Rússia e com a China, que são líderes em tentar escavacar, perdoem-me o termo, aquilo que é a ordem internacional liberal e democrática, que é aquela que nós estamos habituados a viver e queremos viver na Europa, naturalmente, que é o ambiente das democracias. Não é perfeito, naturalmente, mas, como dizia o Churchill, é o melhor dos piores, não é? E, portanto, não conhecemos melhor para viver, a não ser que queiramos viver noutra dimensão. O regresso da geografia, os últimos 30 anos foi muito centrado na economia. Na geoeconomia, também tem a ver com a geografia, mas mais nas relações económicas e na perspectiva, errada naturalmente, que a economia havia de fazer os povos transitar naturalmente para a democracia e para o regime democrático. Ora, isso foi provado muito rapidamente, não era possível. Mas a influência da geografia sobre a geopolítica e sobre as relações internacionais voltou para cima da mesa, e esta é uma realidade que nós temos que ter em conta. Depois aparece, de facto, uma situação de conflito híbridos, enfim, embora nisto acabe aqui muita coisa, e de algum modo, o aspecto das operações ciber, sejam elas de defesa, segurança ou de ataque, porque podem ser operações de ataque, e que aqueles dois países, o Irão e a Coreia do Norte, que sendo países que nós podemos dizer subdesenvolvidos, têm capacidades nesta área que têm feito sentir em diversas partes do globo. Porque isto, a ciberguerra, por assim dizer, é um instrumento que ajuda os fracos, por assim dizer, é um instrumento assimétrico que ajuda os fracos a complicarem a vida aos fortes, naturalmente. E eles especializaram-se nessas áreas das operações ciber. A guerra informacional, não é? Hoje a informação, o espaço informacional, é mais um espaço da guerra, não é? Além daquilo que nós estávamos habituados, do espaço marítimo, terrestre, aéreo e de comunicação, mas comunicações, enfim, digitais. O sistema informacional hoje domina muitas das percepções dos povos relativamente à sua envolvência. E num mundo que já não era, enfim, fraturado desta maneira há muitos anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que estas fraturas de natureza geopolítica e geoestratégica, embora houvesse sempre tensão, nunca tiveram a dimensão que têm hoje. Isto afeta, como sabemos e estamos a ver todos os dias, as relações internacionais de uma forma que estão a chegar ao limite de pôr em causa aquilo que é o sistema de gestão internacional que tínhamos criado a seguir à Segunda Guerra Mundial, que foi o sistema das Nações Unidas e que hoje está praticamente bloqueado e parado. E depois um fator, mais uma vez, que é as tecnologias. As novas tecnologias, nós chamamos de duplo uso, por facilidade de linguagem, e que hoje quase que se autonomizaram em termos da sua importância, inclusivamente nas questões de natureza estratégica e de geopolíticas. Portanto, fruto de uma aceleração, de uma autonomização dessas próprias capacidades e de nós, em determinadas áreas, não conseguimos perceber bem os efeitos que isto vai ter nos instrumentos de segurança e defesa, que são, como sabemos, instrumentos de utilização nas relações internacionais. Isto, portanto, é uma questão que eu julgo que é fundamental e que temos que pensar. Portanto, chegamos a um mundo que é um mundo diferente, não é? E que vai evoluir no futuro, muito provavelmente, já está a evoluir, para uma coisa que nós não conhecíamos e que não sei se todos conseguimos rever e conviver neste mundo que está de facto em construção. É um mundo, houve um filósofo que disse que o século XXI havia de ser o século do risco, e tinha razão, de facto. Os desafios que temos pela frente, não quer dizer que no passado não tenha havido desafios, mas eram desafios que nós conhecíamos e que tínhamos quase a percepção que, tirando situações limite que levassem à guerra, nós conseguiríamos resolvê-los, através dos instrumentos que tínhamos à mão. Hoje, as ameaças que temos pela frente
são, para já, muitas vezes dificilmente percepcionadas pelas opiniões públicas relativamente aos efeitos que têm e mesmo pelas lideranças também, sem saber bem os efeitos. Portanto, isto cria um ambiente de imprevisibilidade que é muito difícil de gerir em termos de política interna e externa. Este é um risco que é preocupante, que é para quem acredita no sistema liberal da democracia, a possibilidade deste sistema desaparecer, por assim dizer, é uma preocupação, julgo eu, para todos nós, nomeadamente para os europeus. Não é que nós, enfim, podemos apregoar que somos a casa da democracia, embora, enfim, nós os europeus, não é? A democracia que nasceu na Grécia, segundo dizem, mas que é uma preocupação grave, porque isto vai afetar a ordem internacional futura, nem sabemos se haverá uma nova ordem. Muito provavelmente o que vai haver, a ordem será a ordem do Great Power Politics, ou seja, a política, enfim, das grandes potências e das áreas de influência, que nem é um regresso à Segunda Guerra Mundial, é um regresso ao século XIX e ao princípio do século XX até à Segunda Guerra Mundial, com os efeitos que teve, não é? Porque a única certeza que temos desta fratura geopolítica do poder das grandes potências e das áreas de influência é que sempre acabaram em guerras. Nunca foram... Pode parecer que há um entendimento, mas depois, em determinada altura, a tensão nas zonas... Aí volta outra vez a geografia geopolítica que vai pôr em causa esses entendimentos e, enfim, e quando as grandes potências se enleiam, passa a expressão, chegamos normalmente a uma guerra. E depois, uma questão que era muito importante no sistema que foi montado a seguir à Segunda Guerra Mundial em termos internacionais, que era o multilateralismo, as organizações multilaterais, o sistema de parcerias, de alianças, que também estará muito provavelmente em causa. Pelo menos as grandes organizações internacionais estão praticamente bloqueadas por falta de financiamento, nomeadamente dos Estados Unidos, que cortou os financiamentos a essas organizações que funcionavam, enfim, umas bem, outras menos bem, mas que eram importantes para a gestão dos negócios internacionais e da relação entre os países. Outro, enfim, mundo polarizado em termos internos dos países e em termos externos, elevada conflitualidade latente em todo o lado, por assim dizer. Portanto, o de respeito pelas regras básicas do direito internacional é uma coisa que nós vemos todos os dias na televisão, naturalmente. Portanto, sem como é que eu ia dizer, sem espírito crítico, desde já, até das opiniões públicas. Não é? Parece que já estamos habituados que isto é assim e que vai ser assim no futuro. Portanto, isto é, como sabemos, gravíssimo sob o ponto de vista da gestão, enfim, das relações internacionais, sem ordem absolutamente nenhuma e onde, enfim, chegamos aqui a limites, como aconteceu agora ontem nos Estados Unidos, que o presidente Trump sancionou 4 juízes do Tribunal Penal Internacional por estarem a decidir coisas com as quais ele não concorda, não é? Portanto, o que é que não tem a ver com o direito, tem a ver com ele não concordar e, portanto, resolveu sancionar 4 juízes do Tribunal Penal Internacional. E um deficiente funcionamento e ineficácia das organizações internacionais de referência. Isto não é um assunto novo, atenção. A ONU sempre teve um mau funcionamento, eu trabalhei na ONU e conheço, portanto, e outras organizações, a União Europeia, enfim, não são perfeitas, mas são os instrumentos possíveis para gerir as relações internacionais. Digitalização, fake news e desinformação, isto é um elemento. As mentiras não são novas, não é? A forma como são propagadas e a velocidade e a capacidade de influenciar as mentalidades, isto é que é novo. Isto é que é novo e é novo como instrumento ao serviço das relações internacionais e dos efeitos que produzem nos outros países. E fenómenos de radicalização, que eu já tinha falado, mas estão também muito acelerados, como sabemos, especialmente o extremismo político, que é uma questão que nos preocupa a nós mais na Europa, mas que enfim, nem falo do extremismo religioso e étnico, que esse tem efeitos mais locais, embora o religioso com o terrorismo já teve efeitos mais globais, mas essencialmente o extremismo político, que é uma realidade também, que afeta a segurança, naturalmente, dos países. Nós vivemos na sociedade do risco e o grave disto é que, e parafraseando aqui um anterior secretário da Defesa americano, nós temos os riscos que conhecemos, temos o risco que conhecemos, mas sabemos que existem, e depois temos os unknowns, ou seja, aquilo que nós não sabemos que existe, nem sabemos como é que funciona. E esses riscos já aconteceram, não é? Que são as pandemias e outros, e até que ponto esses riscos têm efeitos sobre o nosso modo de vida. Portanto, vivemos numa sociedade que é completamente imprevisível, que não tem instrumentos de gestão
e cuja reação àquilo que tem acontecido é sempre tardia, com efeitos graves, enfim, que vão perdurar para o futuro. A disseminação das tecnologias. Hoje, a democratização da tecnologia é uma coisa que as novas tecnologias estão à mão de todos. Nós, às vezes, damos connosco a pensar sobre, por exemplo, aquilo que se passou com o ataque da Ucrânia ao sistema de bases aéreas nucleares, onde estão os aviões com capacidade de transporte de armas nucleares da Rússia, e da forma como foi feito, com um acesso a uma tecnologia que é uma coisa relativa. Não quer dizer que seja fácil, não é? Mas que são tecnologias que estão disponíveis desde que haja capacidade de organização e de gestão, com capacidade de comunicações com aquele sistema de drones que foi montado, pode pôr em causa, de facto, um sistema que será para o seu detentor, neste caso a Rússia, de elevada criticabilidade estratégica, naturalmente. Que efeitos é que isto vai ter? Nós sabemos que vão ser maus, não sabemos bem quais são. Mas vão ser esta democratização, se não for bem utilizada, vai chegar à mão naturalmente. Normalmente chega primeiro à mão dos maus do que dos bons. E depois, os riscos não conhecem fronteiras, naturalmente. Hoje, os riscos são globais, têm efeito em termos globais, e as fronteiras hoje não param os riscos. E acho que a pandemia embora a pandemia não seja um risco de segurança, é de segurança humana, naturalmente, mas percebemos que é incontrolável e muita coisa passa pelas fronteiras. Desde a comunicação. Aliás, há muito pouca coisa que para nas fronteiras hoje, não é? A não ser eventualmente, quando os países fecham as fronteiras. Eu utilizo aqui, enfim, um slide que é de uma publicação espanhola, mas que, de algum modo, dá-nos uma visão deste conjunto integrado, daquilo que é o contexto geopolítico, aqui falámos, do sistema económico que está também muito em desagregação, com a Organização Mundial do Comércio praticamente, enfim, bloqueada devido ao regime de sanções e de tarifas, não é? Uma transformação digital que não é imediatamente controlável pelos atores políticos e uma transição ecológica e climática que vai ter efeitos, não sabemos a dimensão, mas sabemos que começa a ter efeitos de segurança em determinadas áreas, não é? Especialmente em África e em zonas de fronteira climática, onde a mudança tem sido muito rápida, e onde os problemas com a falta de água ou água a mais, em alguns sítios, começa-se a fazer notar e tem efeitos sob o ponto de vista da segurança. Estas novas tecnologias que são de duplo uso, porque muitas delas foram desenvolvidas por vertentes civis e por empresas civis, mas que foram rapidamente militarizáveis e que introduzem, para quem as domina, um fator de potenciação das suas capacidades que é perfeitamente importante, não é? Como sabemos. Aliás, estamos a ver isso na guerra da Ucrânia, em que a assimetria entre as capacidades das duas potências tem sido, de algum modo, mitigada fruto da questão tecnológica em algumas áreas. Bom, mas este ambiente de segurança tem efeitos sob o ponto de vista das relações internacionais e da guerra, não é? Naturalmente. E essa guerra produz efeitos transversais em todas as sociedades. Nós estávamos habituados a viver, dentro da nossa maneira de ver as coisas de forma ortogonal, a coisa mais ou menos organizada, e nós tínhamos, de facto, dividido aqui o espectro da guerra, mais ou menos em termos do contínuo, como nós chamamos, entre a paz e a guerra, e entre a utilização das capacidades e dos meios, entre a utilização de forma direta, que é aquilo que nós vemos numa guerra convencional, ou de forma indireta, como víamos noutro tipo de guerras, nomeadamente as subversivas, não é? E depois, enfim, enquadrávamos isto num ambiente ainda de paz, com a dissuasão e a competição, e num ambiente mais conflitual da guerra tradicional, que nós conhecíamos e estava tipificada, e da guerra irregular, que era aquelas guerras de guerrilhas que nós víamos, enfim, espalhadas por outros sítios. Nos últimos anos começa a aparecer uma terminologia, e isto tem a ver com uma lógica de criação de condições que afetam drasticamente os sistemas de segurança, mas onde não há guerra, por assim dizer, declarada, nem guerra com a utilização de instrumentos militares. Ou seja, esta variabilidade da utilização do instrumento militar foi, de algum modo, diminuída, porque isto tem impactos grandes sob o ponto de vista do relacionamento internacional, por outros meios que utilizam, nomeadamente no sistema comunicacional, na utilização da digitalização com as ciberameaças,
para uma diferenciação que é feita por alguns autores, embora nós vejamos muito misturado a guerra híbrida com a Grey Zone, mas que há aqui uma diferença que tem lógica, ou seja, a guerra híbrida tem mais a ver com a situação de paz ou de guerra, a Grey Zone tem mais a ver com a utilização de equipamentos e capacidades, não é? Não quer dizer que não haja aqui, a ver se eu acerto aqui no ponteiro, não quer dizer que não haja aqui uma zona onde tudo isto se confunde e é muito desta zona que está neste momento em vigor, especialmente no território europeu. De forma talvez mais fluida, podemos ver aqui, de facto, esta evolução com as ameaças híbridas muito aqui na fase inicial do contínuo da guerra e, de facto, a existência de guerras de natureza mais desenvolvida, enfim, que chegam lá através de um contínuo. Eu estou a falar nisto porquê? Porque muita da nossa vida passa-se hoje neste ambiente de guerra híbrida ou de Grey Zone. E mesmo nas vossas áreas de trabalho das seguranças, da segurança física, que às vezes pode parecer que é uma coisa simples, de infraestruturas, mas que pode ter impactos nesta questão. Uma das grandes diferenças e que estas guerras híbridas introduziram é um conceito que nós utilizamos em planeamento estratégico que tem a ver com os centros de gravidade. Os centros de gravidade é aquilo que nós identificamos como sendo o nó górdio do funcionamento dos adversários e que nós pretendemos atingir no sentido de ter uma vantagem ou uma vitória estratégica. E mudaram muito os instrumentos militares e daquilo que eram os centros de gravidade estratégico mais comuns, a diplomacia, as informações, enfim, e outros, para questões que são mais centrais hoje neste tipo de guerra. Tem a ver com as questões da moral, as questões psicológicas, da legitimidade governativa e da própria política, naturalmente. Portanto, esta evolução teve como consequência a modificação das ações estratégicas, ou seja, divergiram-se menos ações militares, mais ações... Não quer dizer que as outras, as espionagens, isso não continua a existir, naturalmente continua. Mas hoje o foco está essencialmente aqui e é por aqui que se consegue, muitas vezes, a vitória estratégica nas guerras e nos conflitos. Como? Afetando a capacidade e a vontade das populações do adversário. Isto é um exemplo com o mesmo quadro ortogonal que há bocado tínhamos relativamente à evolução na Europa nos últimos 20 anos. Não vamos perder aqui muito tempo, mas na questão ali do leste da Europa, muitas das ações andaram sempre aqui neste centro da guerra híbrida ou da Grey Zone, não é? E, portanto, há aqui uma especialização, nomeadamente da parte da Rússia, que, aliás, concebeu uma doutrina estratégica para este efeito, para a guerra híbrida, que isto tem posto em vigor nos últimos anos e que não é de agora. Esta guerra híbrida tem aqui uma pulverização de ameaças que torna, de algum modo, e dificulta o nosso planeamento e ação estratégica, porque esta variabilidade de ameaças híbridas e que são ameaças que são sobreponíveis em determinadas questões, que afetam, que, por vezes, de forma individual, parece que não afetam muito o modo de vida e de conduzir a ação política dos Estados, em determinada altura, quando elas são sobreponíveis e entram todas em simultâneo uma boa parte, isto consegue destruturar e desregular completamente a nossa vida. Enfim, a questão geopolítica na Europa está também aqui presente, naturalmente. Eu não vou perder muito tempo aqui com a guerra da Ucrânia, mas tem a ver com esta assertividade da Rússia. Não vamos discutir aqui quem é que tem razão, embora eu saiba bem quem é que tem, mas tem a ver com uma dinâmica que foi introduzida na Europa, que não é nova, de ameaças híbridas, que Portugal não sente assim muito, mas já começou a sentir, são ações continuadas sobre a capacidade dos ocidentais de terem autonomia e decidirem por si próprios, especialmente os europeus, em detrimento ou em favor de um determinado sistema político. Isto tem a ver muito com a geopolítica da Rússia, também não quero perder aqui muito tempo com isto, mas, de facto, os grandes pensadores geopolíticos dos últimos 200 anos sempre identificaram aquele território, não é, como sendo o perturbador continental, e hoje as necessidades geopolíticas da Rússia, por vezes, mas não só, ideológicas também. A Rússia, ainda há pouco conversava aqui com um amigo meu, a Rússia tem aqui uma característica diferente de todos os outros países europeus. Grande parte da Europa, como sabemos, uma boa parte, foram potências coloniais.
A Rússia também teve uma colonização, mas foi o único que não descolonizou até hoje, fruto da sua contiguidade territorial das suas colónias, por assim dizer. E, portanto, o não descolonizar criou-lhes uma mentalidade de império que não é fácil de passar. E, portanto, meteram na cabeça que perder a Ucrânia pode ser, e sob o ponto de vista geopolítico isso pode acontecer, perder a capacidade de ter a Ucrânia no seu império, por assim dizer, pode ter reflexos encadeados nas outras repúblicas da Federação do Cáucaso e da Ásia Central, como sabemos. E, portanto, isto é sério, porque não é uma coisa temporária. Isto não é uma coisa temporária. Ao nível operacional, isto tem a ver muito com a doutrina russa. Tem uma abordagem transversal, por assim dizer, à sua estratégia ofensiva sobre os países ocidentais nesta fase. Portanto, isto tanto faz, utiliza todos os sistemas e utiliza todas as formas de ameaças, nomeadamente aquelas menos cinéticas, por assim dizer, mas de elevadíssimo efeito. E, portanto, essencialmente centradas nestas cinco. Nós não temos tempo hoje para abordar aqui isto, naturalmente, tudo, mas desde a subversão política com influência em eleições, que nós sabemos que existem, propaganda orientada para alvos específicos, nomeadamente descredibilização de algumas lideranças, coerção diplomática, através da estratégia de intimidação que é feita, de algum poder económico derivado a ter, de facto, um leverage sobre os recursos energéticos e sanções financeiras essencialmente sobre os seus países, das suas periferias, por assim dizer. Tem como objetivo reduzir a capacidade de resistência das organizações e do sistema de segurança adversários. Bom, isto é o fundamento da estratégia, naturalmente. E utilizar aqui uma série de ações bélicas, por assim dizer, desde a guerra cognitiva, como veremos um pouco mais à frente, isto tem muito mais que ver com as operações psicológicas. A guerra ciber, onde domina, de facto, e foi um dos primeiros atores, por assim dizer, a utilizar a cibernética como elemento. Ataque às cadeias de abastecimento, às supply chains. Isto pode ser aquilo que pode pôr em causa o funcionamento da economia ocidental. Se os ocidentais não conseguirem proteger as suas cadeias de abastecimento, que são muitas, fruto da economia que nós montámos em termos europeus, ter muitas das necessidades de abastecimento fora da Europa, precisamos ter estas cadeias a funcionar. E a utilização da subversão e ações de crime organizado. Aqui uma novidade, que é uma novidade que interessa a muitos de vocês. Ou seja, a utilização de um instrumento que era típico da segurança interna, que é o crime organizado, hoje é um instrumento político que é utilizado. E, portanto, hoje o crime organizado atua muitas vezes, na Europa, menos do que noutros lados, mas começa a aparecer, mas em África o crime organizado está articulado com os objetivos políticos da Rússia em determinados sítios. E nós vamos sofrer os efeitos disto, porque vai modificar situações em termos, por exemplo, no Sahel, que vão levar outra vez a fluxos migratórios sobre a Europa. E a Rússia utiliza isso com habilidade. Já utilizou e vai continuar a utilizar. E, enfim, a guerra económica. Eu vou listar aqui uma série de ameaças que estão, de algum modo, naquela constelação que lá estava, mas que nós temos de ter sempre presentes, e algumas delas não são de natureza bélica relevante, mas têm muito a ver com as atividades das vossas empresas e das vossas organizações. Enfim, já falámos delas aqui algumas, mas é um conjunto vasto que tem aqui uma característica. É que estão muitas delas interconectadas, ou seja, uma influencia a outra, ou podem ser utilizadas de forma coordenada. Tem o predomínio da tecnologia. Portanto, a tecnologia está presente em quase na totalidade destas ameaças e, portanto, as capacidades tecnológicas potenciam o efeito que as ameaças têm enquanto se materializam. E estão ao serviço de estratégias híbridas com os quais, muitas vezes, nós não estamos habituados a lidar. Ou reagimos tarde, ou não conseguimos, ou temos mecanismos legais que nos impedem de fazer determinadas coisas que não conseguimos fazer face às ameaças híbridas. E isso prejudica, por assim dizer, a nossa resposta. Mas nós temos de ter estratégias para isto. Aliás, os países ocidentais, europeus, a União Europeia por um lado e a NATO por outro, começaram a tentar criar mecanismos e estratégias para contrariar de algum modo esta estratégia híbrida que está em curso. Os fatores são sempre os mesmos. Detectar e conseguir monitorizar em tempo oportuno as coisas, deter e parar aquilo que acontecer e planear a resposta e ter capacidades para responder. Isto enfim, faz parte da teoria geral do planeamento e da ação estratégica e, portanto, aqui não há grandes... Aqui as grandes diferenças estão, de facto, nos conteúdos.
nos conteúdos e naquilo que nós temos que estar preparados para fazer. Outra das características é que muito disto exige respostas integradas, ou seja, sejam multidimensionais dentro dos próprios territórios, sejam multinacionais, porque afetam diversos sistemas que têm, derramam, por assim dizer, os seus efeitos para outros países vizinhos. Há aqui um papel fundamental de todas as organizações de segurança, não só dos instrumentos militares e de segurança interna, mas também das organizações que gerem diretamente e participam na segurança, seja física, seja tecnológica, de empresas e de organizações e de infraestruturas. Eu chamo aqui a isto as pequenas janelas. Há pequenas janelas nos sistemas e nos subsistemas, não é? Que podem parecer pouco relevantes, mas é para onde vai entrar a ameaça que vai depois corromper e desagregar todo o sistema que está a montante disso. Portanto, o trabalho que essas organizações, e com as quais vocês, seja na área tecnológica, seja na área da proteção mesmo de infraestruturas, que é fundamental, de algum modo, ter em consideração. A resiliência é uma coisa que nós começámos a falar com a pandemia, mas é muito mais do que isso. É capacidade, é gerar e conseguir uma capacidade de resposta que seja útil e eficaz nos tempos que se avizinham. A resiliência é top-down e é bottom-up. Portanto, é preciso resiliência das comunidades, das organizações que vivem no nosso espaço económico, seja nacional, seja internacional, a própria sociedade, os países, e as organizações internacionais e regionais. Ou seja, isto tem que estar articulado, porque senão as ameaças entram pelas tais janelas pequeninas e espalham-se a todo o sistema. Não é? É como o vírus, não cabe ao resto, é muito parecido. Portanto, uma das coisas que às vezes temos dificuldade em fazer é conhecer as nossas fraquezas, não é? Mas aqui isto será importante fazê-lo e conhecê-las antes do adversário, porque isso é que é fundamental para criar as respostas. E que muitas vezes, como sabemos, não tem acontecido. Aqui, os sistemas de segurança não militares têm a mesma importância dos sistemas militares neste tipo de guerra que está em curso. E a nossa forma de pensar do passado, ao cabo e ao resto, criando aqui pilares, stovepipes, como nós dizemos na linguagem anglo-saxónica, que não têm comunicação, criam aqui zonas de fronteira que ninguém toma conta, que depois é por onde, de facto, as ameaças híbridas vão entrar. Portanto, nós temos que começar a pensar numa outra forma, em termos da integração das nossas capacidades e da nossa forma de atuar, de modo que tornamos, por assim dizer, mais impenetrável o ecossistema como um todo. Isto tem a ver com questões legais, com questão de organização, enfim, com uma série de coisas. Temos que organizar o serviço, por assim dizer, para reagir a isto. Isto é um slide assim um bocado busy, mas o que eu pretendo dizer é que as operações hoje são multidimensionais e as dimensões são variadas, desde o espaço ao mar, enfim, a uma série, ao espaço digital, comunicacional, e exigem, de facto, e isto não são só operações militares, atenção, isto são operações que são conduzidas de forma estratégica por todas as vertentes, por assim dizer, do poder nacional, e têm que ser conduzidas de forma integrada. E no caso das ameaças híbridas, isto é muito mais sério do que é da ameaça convencional normal, onde nós estamos muito mais habituados e temos o nosso mindset organizado para isso. Para as guerras convencionais, exércitos de um lado e exércitos do outro, isso é tudo muito mais fácil, não só para as Forças Armadas, como também para os próprios líderes políticos e para os países. Portanto, isto é uma situação complexa que exige muito, muito trabalho. Aqui há um fator que é fundamental, que é a inovação. Nós preocupamos às vezes pouco com isto, mas isto é fundamental. E a inovação, como diz a lei naquela máxima, não é só boas ideias. É pôr as ideias enfim, a funcionar, a executar e ter a possibilidade de as projetar para os sítios, a sua eficácia para os sítios onde são precisos. E, portanto, há aqui questões que têm a ver com a inovação que eu julgo que são fundamentais e que são importantíssimas para a sobrevivência dos nossos sistemas, não só de segurança, mas para o sistema político como um todo, que queremos preservar. A inovação é, por assim dizer, uma questão que tem a ver quase como um cluster, não é? Onde é preciso pessoas, é preciso tecnologias, é preciso uma série de coisas que temos que utilizar de forma integrada. A guerra cognitiva, como eu falei há bocado, é uma coisa muito maior do que aquilo que nós pensamos, não é? Portanto, introduz aqui e assimila questões que já eram tratadas no âmbito das guerras, por assim dizer, e das operações, nomeadamente as guerras psicológicas, a guerra da informação
e as operações psicológicas mais sobre os combatentes, por assim dizer, sobre as forças armadas inimigas, mas que hoje os alvos, por assim dizer, é desde o cidadão que vê televisão até ao soldado que está na linha da frente. E todos eles são alvos de algum tipo de guerra cognitiva, onde a Rússia é, por assim dizer, mais uma vez, o mais eficiente e o mais experiente neste tipo de ações. Outra questão que eu gostava de chamar aqui a atenção é a questão da utilização da inteligência artificial. Sim, eu vou já acabar, só faltam 2 slides. É a questão da utilização da inteligência artificial como método potenciador desta ação de desinformação, neste caso, e de construção de narrativas. E nós temos visto isto, de facto, de forma muito grande, onde se vê mais é na questão da subversão tentativa de subversão de eleições, como sabemos, onde depois de feita a análise, eu já vi algumas análises feitas até por uma empresa israelita, que é a Seabra, que foi quem de algum modo desmontou o esquema daquelas eleições na Roménia que foram anuladas, onde de facto a quantidade de fake news que através de inteligência artificial gera mensagens de forma automática é uma coisa completamente alucinante. Não é? E tudo isso foi construído por um indivíduo que nós ouvimos falar há muito pouco tempo, que já morreu, que se chamava Prigozhin, que era o líder da Wagner, e foi na Wagner que esta forma de guerra nasceu há uns 10 ou 12 anos atrás. Bom, isto é a sequência de um processo de desinformação, também não vamos aqui perder muito tempo com isto, eu vou deixar também os slides, se quiserem depois explorar isto com mais alguma, mas é um processo complexo, mas muito objetivo e muito efetivo. E, portanto, tem produzido efeitos se nós não soubermos defender destas campanhas de desinformação, atuando naturalmente nos pontos do sistema que fazem gerar o efeito entre a ideia e o efeito, depois da escolha dos alvos, por assim dizer, é um processo que produz efeitos e tem produzido efeitos. A Rússia tem uma forma, e eu deixo aqui também isto, tem uma forma de conduzir isto de forma muito bem organizada e muito experiente. E não o conduz só aqui na Europa, conduz em África, conduz em outros sítios do mundo, e outros países, naturalmente, a China também tem uma doutrina sobre isto, e os americanos também têm, naturalmente, uma doutrina sobre isto, mas têm mais dificuldade em implementá-la, muitas vezes por questões legais. De regulamentações que existem que não permitem que as Forças Armadas de determinados países e as Forças de Segurança façam determinado tipo de coisas. E, portanto, esta questão da gestão da propaganda também é uma coisa que tem que ser... Pelo menos temos que perceber bem o que é que as ameaças podem fazer. E acabo aqui com um slide, que quando nós falamos aqui desta questão das guerras híbridas da Grey Zone, isto está muito ligado a uma questão que nós falamos muito, que é a chamada privatização da guerra. Ou seja, a utilização de instrumentos militares que não são forças armadas, nem forças organizadas tradicionais, mas que fazem esse efeito, especialmente noutras áreas do mundo, e que neste caso até começaram a vir para a Europa. Eu falo aqui da Wagner, que eu conheci bem, não é? Eu estive na República Centro-Africana, exatamente na altura que a Wagner entrou, onde, de facto, a Wagner é um consórcio, não é? Ainda hoje o é, com capacidades de atuar no domínio comunicacional e digital, e foram estes que fizeram as interferências nas eleições americanas de 2016 e noutros sítios, naturalmente. Portanto, tem questões, tem organizações na área da economia, das finanças e na área militar, naturalmente, e no sistema de gestão, enfim, da obtenção de recursos. E, portanto, mas eu digo isto não de uma forma, como é que eu ia dizer, eu não tenho dúvidas que a militarização das operações militares vai acontecer e é uma realidade. E hoje já há empresas militares privadas de países europeus que estão a atuar no terreno e que dão aqui uma perspectiva de uma guerra que será feita de forma diferente, com menos atuação das Forças Armadas e das Forças de Segurança tradicionais e que serão feitas com outras potencialidades noutras áreas. Bom, eu acabava por aqui. Julgo, pelo menos, que consegui que vocês... chamar-vos mais a atenção para uma dimensão da segurança que é transversal e que é vertical e que tem que ser integrada em todas as suas vertentes para produzir efeitos bons em prol das nossas populações. Porque se houver aqui falhas, buracos neste sistema, seremos rapidamente atingidos pelos efeitos, enfim, de contaminação dentro do ecossistema, que são depois muito mais difíceis de parar e com consequências catastróficas, por assim dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.
Está ligado? Bom dia, o meu nome é Carlos Ramos. Tendo em conta o último slide que vimos, se o Sr. General perspectiva haver uma parceria pública ou privada na guerra também. Como é que vejo? Acha que é expectável ver parcerias público ou privadas na questão da defesa e da guerra? Não, essas parcerias público-privadas já existem. Aliás, os primeiros a fazerem isto nem foram os russos. Foram os Estados Unidos, naturalmente, com empresas de segurança que, chamando na guerra do Afeganistão e na guerra do Iraque, de algum modo apareceram para gerir de forma... Não só porque saem mais baratas, não é? Mas isto, enfim, é uma contabilidade feita nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos gastam muito dinheiro a projetar forças militares e enfim, tem outra dimensão. Mas isso aconteceu aí, portanto, e isso ainda hoje se passa, não é? Eu lembro-me de mesmo a Aliança Atlântica, que teve alguma dificuldade em gerir isso, a NATO foi contratar empresas privadas de segurança quando assumiu as operações no final da guerra do Iraque no Iraque. Portanto, eu tinha a Blackwater e outras empresas dessa natureza que fazem isso naturalmente. O que traz aqui a Wagner diferente é a incorporação enquanto os outros eram de segurança pura, por assim dizer, de pessoas, de infraestruturas, enfim, até conduziam algum tipo de operações militares em prol, enfim, desse desidrato dos Estados Unidos, que a diferença da Wagner é que tinha inicialmente um desacoplamento da estrutura russa, por assim dizer, embora houvesse uma ligação direta, como sabemos, entre Prigozhin e Putin, portanto não havia aqui uma liderança política que influenciava o trabalho da Wagner, é ser um consórcio de muitas coisas. Portanto, era um consórcio autónomo, conseguia gerar recursos, produzir efeitos cinéticos no terreno, em apoio das Forças Armadas de outros países, nomeadamente em África, e ainda tinha uma organização económica e financeira que conseguia suportar o sistema, por assim dizer. Isto modificou-se na Europa, como sabemos, a Wagner na Europa foi incorporada no Ministério da Defesa na sequência daquela situação lá na guerra da Ucrânia, mas em África continua business as usual, portanto está a funcionar à mesma assim. E, portanto, é o exemplo de uma autonomização de uma empresa de segurança que trabalha em prol de um Estado, mas que tem capacidades de gerar recursos para o próprio Estado. Muito do dinheiro, vamos dizer, dos recursos necessários à guerra da Ucrânia nasceram de operações da Wagner no Sudão e no Sahel, da operação das minas de ouro, onde conseguiram coletar centenas de toneladas de ouro que, de algum modo, deram capacidade à Rússia de conduzir uma guerra desta dimensão durante uma série de tempo. E, portanto, isso foi a Wagner que fez isto no terreno, não foram as cooperações normais, tradicionais da Rússia, não é? Foram este tipo de organizações. Portanto, isto é uma evolução que é imparável. E mais do que isso, eu não pretendo criticá-lo, o que eu pretendo é que nós devemos também utilizar isto, é evidente não como a Wagner, naturalmente, tem objetivos de outra natureza, mas com organizações privadas de segurança que produzem efeitos por vezes melhores, especialmente fora do território nacional, do que cá dentro. Eu lembrei-me disso no contexto da questão orçamental do Estado, em termos europeus ou nacionais, tendo em conta as dificuldades e este incremento que se prevê nas questões orçamentais para 5%, acho que talvez é isso. Se porventura houvesse esta capacidade de haver algo mais, digamos... Não, eu julgo que estas sinergias têm que se obter, porque esta questão da evolução dos sistemas militares e de segurança é oscilatória, não é? E, portanto, e custam muito caro, não é? Custam muito caro, naturalmente. É possível organizações privadas de segurança, seja na área militar, seja na área de outra segurança qualquer, fazerem porções disso de forma mais barata? Eu acho que sim. E não é só de forma mais barata, é que por vezes são os únicos que podem fazer. Se podem fazer, porque há muitos países em África, que eu conheço bem, que não querem presença lá de militares europeus de camuflado com a bandeirinha. Quer dizer, não se importam de lá malta de caqui, por assim dizer, não é? Que não tem bandeira nenhuma. Dá formação e, aliás, privilegiam isso, e há muitos sítios da África onde isso acontece. E, portanto, essa é uma impossibilidade, por assim dizer, dos países, nomeadamente os europeus, de terem uma presença que pode ser conseguida através... É como as empresas privadas estão em África também e que, estão, de algum modo, são também portadoras de ideias relativas à política externa portuguesa, naturalmente. Além do negócio, também está em causa isso, naturalmente. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao Sr. Engenheiro Arménio Santos e à Microsegur pelo vosso 28º aniversário, transmitir os meus cumprimentos e do ASCOT também.
Meu querido amigo, General Marcos Serronha, muito obrigado pela sua excelente intervenção. Eu tenho que me apresentar, portanto, o meu nome é João Rocha Pereira, eu sou consultor internacional de segurança, sou consultor da NATO e das Nações Unidas. Tive o privilégio de fazer o meu doutoramento em resolução de conflitos internacionais e psicologia da paz. Mas, na verdade, quando vou para reuniões internacionais, são mais as pessoas que querem a guerra do que propriamente investirem em resolução cooperativa e pacífica de conflitos. Na verdade, portanto, a guerra interessa a muita gente, como sabe, e tem havido uma aposta muito pouca, digamos assim, muito diminuta em prevenção e mais em reação, como aquilo que disse ali. Porque, na verdade, cada um dos países tinha que investir mais em prevenção, a própria União Europeia, enfim, os próprios organismos internacionais tinham que de facto, investir mais em prevenção, mas nós sabemos que a prevenção não se vê e, portanto, muitas vezes vai para além dos ciclos políticos e, portanto, os políticos não querem investir em prevenção porque não dá votos. E, efetivamente, queria saber a sua opinião neste sentido, se não poderíamos melhorar mais, efetivamente, nessa área, de apostar mais em prevenção, em resolução de conflitos internacionais, em diplomacia, no sentido de mitigarmos os riscos e as guerras que, como sabemos, cada vez são mais por todo o planeta, falou aqui de um modo geral, mas nós sabemos que não é só a guerra da Ucrânia, nem a guerra no Médio Oriente, elas estão espalhadas por todo o lado. Muito obrigado. Eu sobre isso não tenho grande dúvida, vamos lá ver. Eu não lhe chamo prevenção. Eu gosto de utilizar o termo estratégico para isso, que se chama dissuasão, que é a capacidade de impedir um adversário, um potencial adversário, de dar um passo além daquele que deve dar relativamente a uma intervenção, seja ela militar, porque também há dissuasão, e nós temos que se centrar muito nisso, há dissuasão sob o ponto de vista da guerra híbrida. Vamos lá ver. E a dissuasão tem muito a ver, com três coisas, por assim dizer. E acho que eu também ali há um slide que falava nisso. Tem a ver com a existência da capacidade, tem a ver com a existência da vontade de utilizar essa capacidade e tem a ver com a forma da comunicação, como nós comunicamos a nossa vontade de a utilizar. Portanto, é isso que produz a dissuasão, ou seja, a inibição numa liderança de um potencial adversário de utilizar meios contra nós em termos estratégicos, por assim dizer. Portanto, se falhar uma parte destas questões, falha a dissuasão e a falha a dissuasão, com elementos, enfim, neste sistema de tensão política e polarização política, a vontade de dar um passo no sentido da guerra é grande, naturalmente. Porque percebem, este sistema do Gun Power Politics é que se dá a sensação aos Estados que têm poder que podem fazer aquilo que quiserem sem ter efeitos colaterais, enfim, que o direito internacional trazia, e mais do que isso, era o direito internacional e eram as próprias opiniões públicas internas, não é? Que, de algum modo, inibiam essa questão. E isso, portanto, se nós não tivermos a capacidade, se não tivermos a vontade e não conseguirmos comunicar essa vontade, isto é uma coisa que é fácil de provar. Eu hoje tenho para mim que se o presidente Biden, em dezembro de 2022, não tem dito aquilo que disse, que não haveria um soldado americano que punha os pés na Ucrânia, foi o que o Putin quis ouvir para invadir a Ucrânia. Se tivesse dito o contrário, ou se os europeus tivessem projetado forças militares para dentro da Ucrânia a pedido da própria Ucrânia, a Rússia não tinha dado este passo. Sobre isso não tenho dúvida. Portanto, a questão como comunicamos, isto é um exemplo de comunicação, não é? Negativa ou positiva, neste caso. Os europeus têm outros problemas de dissuasão, que é a questão das capacidades e da vontade, não é? Às vezes parece que... E há quem tenha capacidades e não tenha vontade. E é por isso que a Rússia faz aquela argumentação nuclear, porque sabe que isso produz efeito nas opiniões públicas e nas lideranças políticas europeias. Não é que a Rússia tenha vontade, porque sabe que não vai utilizar armas nucleares nesta guerra, pelo menos armas nucleares de natureza estratégica. Táticas, enfim, às vezes podemos ter dúvidas. Mas, portanto, isso é verdade, nós temos que ter as capacidades, temos que ter a vontade e temos que comunicar a nossa vontade, porque só isso é que inibe a guerra. A melhor forma de resolver conflitos é impedir que eles comecem. E só há uma forma de o impedir, é através da dissuasão. Não há outra forma de fazer isso. O direito internacional já era, portanto, não haverá outra forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Uma salva de aplausos para o final. Muito obrigado. Vamos